Shalom. No nosso último mergulho, a gente viu o Romiá 6, né? Aquela libertação da escravidão do pecado, o Avadim, pela imersão, o Mikvah, em Ausha. Morremos para o pecado. Exato. Uma morte para aquela vida antiga. Só que isso levanta uma questão, bem importante, eu diria. Principalmente para quem realmente valoriza a Torá. Se a gente não está mais debaixo da condenação da lei de Moshe, qual o lugar dela agora? Quer dizer, a Torá virou algo ruim, pecaminoso? Essa é exatamente a pergunta que Shaul, o Paulo, vai encarar de frente em Romanos 7. E ele fala direto para quem conhece a Torá. Ele sabe que essa dúvida existe. Faz sentido. Para esse nosso mergulho de hoje, a gente vai usar Romanos 7, claro, e vamos olhar algumas notas e percepções dos manuscritos hebraicos com a ajuda do material da Bíblia hebraica. E sempre usando os nomes sagrados. Yahweh, o Criador, e Yahusha, o Messias. Perfeito. Então, a missão hoje é desembrulhar essa explicação do Shaul sobre a nossa relação com a Torá depois de Ausha e também aquela luta interna que ele descreve tão cruamente, né? Isso. E ele começa com uma imagem bem conhecida, uma parábola, lá nos versos 1 a 6, da mulher casada. Ah, sim. Ele pega um princípio da própria Torá. A mulher está ligada ao marido pela lei enquanto ele viver. Se o marido morre, ela fica livre daquela lei do casamento. Pode se unir a outro sem ser adúltera. Simples, né? Sim. Tá até aí tranquilo. Mas aí vem a aplicação no verso 4, e é aí que a coisa fica surpreendente. Ele diz: Assim, meus irmãos de Aldim, também vós morrestes para com a Torá, mediante o corpo do Machir. Peraí, nós morremos para a lei? Como isso bate com a analogia? Na analogia, o marido morre. Boa pergunta. E aqui as notas hebraicas trazem uma luz, sabe? Lembra que o povo de Israel é muitas vezes visto como a noiva de Al? Uma noiva que foi infiel, adúltera. Sim, essa imagem é forte nos profetas. Pois é, e pela própria Torá tinha uma questão legal. E Al não podia simplesmente aceitar de volta a noiva adúltera. A solução divina foi profunda. O marido, de certa forma, Yahusha, como Yah manifestado, precisou morrer. A morte dele cumpriu a exigência legal. Foi como se o marido morresse, liberando a noiva daquele pacto antigo, manchado pela infidelidade e que só trazia condenação. Entendi. A morte dele anula legalmente aquele contrato antigo que a gente falhou em cumprir e a ressurreição dele abre a porta para algo novo. Exatamente. Unidos a ele ressuscitado, a gente entra numa nova aliança, um novo tipo de relacionamento. E o resultado, como diz o verso 6, é que agora servimos em novidade do Ruach, do Espírito. É algo vivo, interno. Certo. E não mais na senilidade da letra ou na velhice da letra, aquela forma antiga, sabe? De tentar seguir regras por fora com medo da punição. Ok, isso clareia muito a questão da libertação. Mas, claro, leva à pergunta seguinte que o próprio Shaul já antecipa no verso 7. Se fomos libertados da lei nesse sentido, então a lei em si, a Torá, ela era o problema. Ela é pecado. E a reação dele é forte, né? De modo nenhum. Quase um escândalo pensar isso. É verdade. Ele defende a Torá com unhas e dentes ali. Diz no verso 12, a Torá é santa e o mandamento santo, justo e bom. Então, para que ela serve? Ele dá o exemplo, não cobiçarás. Ele diz, olha, eu nem saberia o que é cobiça se a lei não dissesse não cobiçarás. A Torá funciona como um raio-x ou uma luz bem forte num quarto escuro. Ela não cria a sujeira, mas revela a sujeira, o pecado que já estava lá. Ah, entendi. É um diagnóstico, então. Não a causa da doença. Perfeito, é o diagnóstico. Mas aí Shaul vai mais fundo. Ele diz que o pecado que mora na gente, aquela inclinação para o mal, o Yetzer Hara, ele meio que se aproveita do mandamento bom. Como assim? Parece um paradoxo. O pecado usa o que é bom para fazer o mal. É um ponto-chave. O verso 8 diz que o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou nele todo tipo de desejo errado. E o verso 11 diz que o pecado enganou e o matou por meio do mandamento. Nossa! É como se o pecado distorcesse a boa instrução, usando-a como um gatilho para rebelião.
Tem uma nota lá no verso 13 que resume bem: a Torá e a carne formam uma combinação mortal. O problema não é a instrução de Al. O problema é a nossa natureza caída, a carne, que reage mal à instrução. Isso joga a gente direto naquela descrição muito visceral da batalha interna ali dos versos 14 a 25. Aqui o Shaul fica muito pessoal, muito honesto. Extremamente. Ele diz: a Torá é espiritual, mas eu sou carnal, vendido como escravo ao pecado. Verso 14. Ele descreve aquela coisa de querer fazer o bem, o tov, que ele aprova na mente, mas acaba fazendo o mal que ele odeia. Versos 15 e 19. É um retrato que, nossa, muita gente se identifica, né? Com certeza. É uma descrição muito poderosa dessa tensão que continua mesmo para quem já está em Alcha. Ele identifica duas forças agindo dentro dele. Por um lado, no homem interior, na mente, ele tem prazer na Torá de Al, V22. Sim. Mas ele percebe uma outra Torá, uma outra lei, um princípio diferente, agindo nos membros dele na carne. E essa outra lei está em guerra constante contra a lei da mente dele, e o aprisiona na lei do pecado, V23. E tem uma nota importante aí no verso 23, né? Que ajuda a não confundir as coisas. Essa batalha não é lei contra a graça, como às vezes a gente ouve por aí. Exatamente. A nota deixa isso bem claro. A luta é Torá na mente versus lei do pecado na carne. E isso é fundamental. Não é para jogar a Torá fora. É reconhecer que a nossa natureza caída, a carne, tem essa força que puxa contra o nosso desejo de seguir a instrução de Al. E essa tensão toda leva àquele grito de angústia no verso 24. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? O foco é no corpo, né? Dominado por essa lei do pecado. Não é um grito contra a Torá. Preciso. O problema identificado é o corpo desta morte. Essa condição carnal sujeita ao pecado. E a resposta, ela não vem numa fórmula, mas numa pessoa. Sim. Verso 25. Odu, graças seja a Yaal, por Yausha, nosso Salvador. A libertação vem por ele. Mas o capítulo termina meio que reafirmando a tensão, sabe? Com a mente, ele serve a Torá de Yaal, o Criador, mas com a carne ele ainda serve a lei do pecado. Ele nos deixa sentindo o peso dessa guerra. Uau! Romiá 7 realmente mergulha fundo nessa realidade da batalha interna. Mostra que a Torá é boa, sim, mas nossa carne é fraca, é rebelde, e isso cria um conflito que dói. Shaul nos deixa ali quase na beira do abismo, mas apontando para Yahushua HaMashiach. Ele é a única esperança de resgate. E essa é a ponte perfeita para o capítulo 8. Se o capítulo 7 foi a anatomia da luta na carne, o 8 vai ser a descrição da dinâmica da vitória no espírito. Ali ele vai explicar como Yahushua nos liberta dessa guerra interna. Começando com aquela frase incrível, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Yahushua HaMashiach. Mas isso já é assunto para o nosso próximo mergulho. Com certeza. Mas fica talvez uma reflexão para a gente carregar daqui, né? Se a gente levar a sério essa descrição da lei do pecado nos membros como algo real, agindo em nós, será que isso não muda o jeito como a gente encara as nossas próprias falhas? Como assim? Talvez nos tire daquela frustração de só tentar mais forte, seguir regras por fora, sabe? E nos leve a buscar mais desesperadamente a fonte da libertação que Shaul acabou de nomear, Yahushua. Não é só esforço próprio, é depender dele.